Boa tarde, são 14 horas e 59 minutos. Eu sou Paulo Cioli, aqui no Mundial News. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí por estar aqui conosco, discutindo e debatendo temas importantíssimos que hoje, embora não pareça, né, a gente não vê a mídia tradicional debater isso tem sido muito debatido nas redes sociais. E aqui nós fazemos a nossa parte, principalmente no que tange aí a uma coisa chamada que não abrimos mão. Hoje, no programa feito lá no estúdio em Roma, um padre italiano, meu conterrâneo, que faz um trabalho maravilhoso, está aqui no Brasil desde 1978, faz um trabalho social maravilhoso. Um padre. Hoje ele abriga 138 crianças com recursos próprios. Recursos próprios, porque ele veio lá da Itália, ele tinha problema lá, ser padre, né, com os parentes dele, são pessoas que têm uma situação financeira boa, e ele não concordava com aquilo, se mandou para cá, pegou a parte dele aqui, fundou uma instituição e usa recursos próprios para abrigar hoje 138 bambinas. Crianças, né? Desculpa o termo bambino, mas crianças aí. É um trabalho maravilhoso. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que vocês honram muito com a presença, isso tem sido muito debatido nas redes sociais. Por isso que eu estava dizendo aí para a Tainá, que eu creio firmemente, e essa questão de pegar essas crianças, fazer estereótipo, de fantasiar de índiozinho, com carinha pintada, que isso vai acabar pelo forte apelo que existe nas redes sociais, não do poder público. A Renata teve que se retirar, que a Renata tem aí uma apresentação por aqui. A fazer. Vamos bater um papo agora por aqui. Por aqui é nosso velho conhecido aqui, já pelo menos só em 2023, agora já veio aqui pela segunda vez. Por aqui é indígena, urbano, de Ananindeua, no Pará, aqui próximo do estado do Maranhão, escritor, educador, tá? Por aqui vem para falar com a gente aqui a respeito do censo, mas eu gostaria também, vai aqui uma consideração, que eu comecei a falar e cair, né, a internet cair aqui, eu queria ver a respeito desse dia 19 de abril, tá? Aí é para você por aqui, e também para Tainá, tá certo? A respeito desse 19 de abril. A nossa história, talvez, nós já discutimos aqui, você já viu isso aqui também, que é a história do Brasil. Eu acho que ela tem que ser reescrita, porque tem muita coisa que fica no dúbio, etc. Tá, então, nós sabemos que é coisa de outro dia, né? Coisa de um tempo atrás aqui, talvez menos de 100 anos, que o Dia Nacional do Indígena, ou na época do índio, né, que foi por uma pressão por Getúlio Vargas em função do trabalho do Marechal Rondon. Fica na internet, a gente pesquisando, fica muita dúvida se saber se essas coisas são verdadeiras. Por outro lado, a gente vê que tem coisa que foi desde a época da Grécia Antiga e tal, certo? Então, eu queria que você também e a Tainá trabalhasse um pouco sobre essa fala, tá certo? Porque deve ter alguma coisa escrita. Então, pessoal, desde 1943 que vem se fazendo essa data comemorativa e tal, tá entendendo? Sobre o Dia Nacional do Índio. Era índio, agora indígenas. Isso é um outro problema também que nós temos, que só a cultura que vai mudando. O pessoal fica forçando a barra, muda de uma vez, tá? Muda do Dia do Índio para o Dia dos povos indígenas, Dia dos povos originários. A senhora terminou de falar alguma coisa a respeito disso, porque
ministro dos povos originários, não ministro dos povos indígenas. E aí, o que é que você me conta aí? Caru Canhandê, meus Tem parentes. encrenca, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Então, Caru Canhandê, meus parentes, Patiuburé, minha parenta. Eu sou por aqui Munduruku. Eu sou educador e também educando, mas, acima de tudo, eu sou um Mombeuzara do meu povo. Mombeuzara é uma palavra do Tupi que significa contador de histórias, né? Então, acima de tudo, eu conto histórias com H e com E também, e deixo para quem ouve escolher qual é o caso. E, assim, sobre o 19 de abril, eu acho que o 19 de abril ele é uma conquista dos povos indígenas, na minha opinião. Mas ele não é um dia de celebração, não é um dia para se celebrar, é um dia de luta, um dia de luta. O 19 de abril ele começa com a primeira conferência dos povos indígenas do continente. Acho que é a primeira conferência mundial dos povos indígenas, inclusive. Acho que haviam representantes do mundo inteiro, né? Foi no México, essa primeira conferência. Congresso Indianista Interamericano. Isso, esse mesmo. Foi isso mesmo. Foi feito no México e sob uma lógica indigenista, aonde não eram os próprios indígenas falando sobre si, protagonizando aquele espaço, mas eram autoridades, governos em um contexto muito complicado, né? Inclusive aqui no Brasil a gente estava no contexto do varguismo, né? Sob o contexto do varguismo. E quem foi representar os indígenas do Brasil nesse congresso foi um branco, uma autoridade branca, um médico eugenista, que eu, sinceramente, não me recordo agora o nome. Sou péssimo para nomes. Mas era um médico eugenista, considerado um eugenista do bem, precursor das ideias que dariam mais tarde origem ao integralismo, que foi o fascismo brasileiro. Então, por aqui, desculpe te interromper, por que eugenista do bem? Porque ele é considerado pela historiografia brasileira, sim, um eugenista do bem, porque ele defendia, diferente da maioria dos eugenistas, ele defendia que a mistura étnica era positiva. É uma lógica que a gente traz, eu sou agrônomo também, de formação de engenharia, que a gente traz lá do melhoramento animal, né? Que é o vigor híbrido, que é quando tu mistura raças diferentes, tu tem um mestiço com características supostamente superiores, e ele transportava essa ideia para o eugenismo, defendendo a miscigenação, digamos assim, um projeto de miscigenação, que depois vai ser incorporado pelo integralismo, né? Que é uma coisa interessante. O racismo integralista é um racismo que apaga por esse viés da miscigenação e não da segregação e tal, né? É bem curioso. As coisas são mais complexas assim do que o fascismo no Brasil. Ele não tem essa cara do nazismo alemão, do branco puro. Ele admite em algum grau a mestiçagem. Então, esse foi o representante dos povos indígenas do Brasil nesse congresso, que ocorreu não exatamente no dia 19 de abril, mas no período. E o 19 de abril foi o dia em que os povos indígenas, os representantes de fato dos povos indígenas, invadiram essa conferência, ocuparam o congresso, denunciando essa visão, denunciando o fato de que ali estava havendo uma reunião para discutir sobre os povos indígenas sem a nossa presença, sem o nosso protagonismo, né? Então, não é de hoje que nós dizemos que que a gente diz que a gente não admite mais discutir questão indígena sem a participação dos indígenas. Já começava lá no 19 de abril,
nesse protesto, nessa luta, que os parentes vão resgatar, aí no contexto já dos governos Lula, salvo engano, se eu não me engano, em 2003, começa um processo que é ocupar Brasília para exigir o protagonismo indígena nas políticas indigenistas do Estado brasileiro, com o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que é um evento promovido pelo movimento indígena brasileiro, ocupando Brasília em referência ao dia 19 de abril. Então, desde lá, né, já há muitos anos, o movimento indígena vem ocupando Brasília e exigindo esse protagonismo à frente das políticas indígenas. Porque existe uma diferença entre ser indígena e ser indigenista, né? O indigenismo, ele parte de uma visão de que nós não somos capazes de nos autogerir, que nós não somos capazes de nos autodefender, que nós não somos capazes de falar por nós mesmos, e que é preciso vir um salvador não indígena, quase sempre branco, para falar por nós, para dizer o que é que nós precisamos, para nos gerir, para nos tutelar. E essa política, ela foi representada desde essa época aí dessa conferência, com esse médico eugenista, e depois vai ser com o Marechal Rondon também. As pessoas esquecem que Rondon era um militar. O Rondon, a entrada do Rondon, embora muitos dos meus parentes reivindiquem a figura do Rondon, né, e se diga, inclusive, sempre se lembre que Rondon possuía ancestralidade indígena também, né, mas a entrada do Rondon nos territórios, embora sem toda aquela violência explícita que o Estado brasileiro sempre teve e voltaria a ter depois, né? A gente vê os milhares de indígenas mortos durante a ditadura. Fala-se que a ditadura matou muito pouco. Talvez os não indígenas. Eu não acho que tenha sido pouco os 300 ou 400 mortes confirmadas de não indígenas durante a ditadura militar no Brasil. Mas matou milhares de indígenas que não são contabilizados também nesses números oficiais, né? E aí essa intervenção, que ora é violenta dentro dos territórios e ora é velada, vem com uma cara de ajuda, como os missionários cristãos que entram nos territórios indígenas supostamente com boas intenções, ela não é menos violenta, embora seja menos óbvia, né? Porque ela massacra o nosso espírito, ela massacra a nossa cultura, ela extermina a nossa história. Ela faz com que nós deixemos, inclusive, de ser reconhecidos como indígenas, né? A partir do momento em que impõe para a gente uma cultura que é a cultura do colonizador, e que muitos parentes incorporam essa cultura do colonizador. Deixam de se sentir indígenas e passam a se sentir parte da sociedade colonial. Então, é isso que eu tenho sobre o 19... uma outra coisa sobre o 19 de abril é que, por exemplo, a minha filha, ela está estudando. Na escola dela, vai ter uma celebração do 19 de abril. E ela é consciente, a minha retomada não é só minha, eu sou a terceira geração da minha família que nasce no contexto urbano. O meu território é a cidade de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Eu não nasci numa aldeia. Eu não tenho um vínculo de moradia com a aldeia do povo Munduruku. Eu sou um indígena em contexto urbano, nascido na cidade. Eu sou a terceira geração da minha família que vive no contexto urbano. Mas a minha filha tem muita consciência da nossa ancestralidade, do nosso pertencimento. Que bom. E aí ela falou para a professora disse, olha, vocês vão usar esse cocá aqui, ó. A escola toda, todos os alunos agora vão usar esse cocá. Aí a minha filha falou, mas, professora, de que povo é esse cocá que nós vamos usar? Porque cocá não é tudo igual.
De que povo vai ser? A professora disse, vai ser é um cocá indígena. Ela disse, mas não existe isso de indígena. Indígena não tem cocá. Cada povo tem um cocá. Tem cocá de palha, tem cocá de pena. Que cocá? Muito bom isso. Por aqui é o seguinte, mas se, por exemplo, hoje eu sei disso. Eu estou com meus 70 anos, hoje eu sei. Porque nós temos muita conversa com os senhores e seus parentes. Mas outrora eu não sabia. Então, isso é a história que tem que ser contada. Tem que ser divulgada. Ou por aqui, olha só. Evidentemente, a gente está vendo aqui, nós estamos conversando com uma pessoa. Você disse inicialmente que é contador de história com H e história com E. Existe uma diferença grande, né? Talvez, eu não sei se a maioria sabe. A história com E são um termo muito antigo, lá de séculos passados. História com E são narrativas populares, correto? Quem faz narrativas populares. E a outra história... São ficções. Isso, e a outra história é a história que está contando aí do Marechal Rondon e outros. A história são causos. A história... Causos e causos. Mas, por exemplo, por muito tempo, por décadas, a história de Marechal Rondon como um herói dos povos indígenas, vem sendo contada. Essa história narrativa sobre o Marechal Rondon que é ensinada hoje nas escolas, ela é com H ou é com E? Eu acho que é com E. Ela é manipulada. Mas está nos livros, né? Nos livros tem que ser considerado com H, mas na realidade... Está nos documentos oficiais. Como é de Rui Barbosa também, com a Constituição do Rio de Janeiro, o que pegaram, esse homem escondeu, tanto é que as estações lá chamam, tudo referente aos escravos da época, né? Rosa e outras coisas, né? Eles esconderam tudo ali e pegaram, descobriram agora. Mas sabe o que é, Paulo? Feito por Rui Barbosa. É porque o colonizador ele diz para a gente assim, que só a história que ele conta é com H. A história que os outros contam é sempre com E. Só a história que está nos livros é com H. Só a história que está nos documentos oficiais é com H. A narrativa oral é sempre com E. As histórias dos povos oprimidos é sempre com E. Eu não tenho essa arrogância de te dizer que a história que eu vou contar é com H. Eu digo, eu conto histórias com H e com E. E você que me ouve, decida por você. Busque conhecer você. Pesquise você. E chegue à sua conclusão. Entendeu? Por aqui, esses contadores de história, na minha opinião, isso não externa opinião no programa, a minha opinião pessoal, são os antigos predadores. São os antigos predadores. Que hoje a história desse país precisa ser mudada. Os livros precisam ser reescritos. Nós já discutimos isso aqui com professores de história, com H. E todos foram unânimes e concordaram. Tivemos um debate lá na UERJ, inclusive sobre isso. A história do Brasil precisa ser reescrita. Precisa. Precisa ser reescrita por nós. Isso, urgentemente, não só na questão dos povos originários, os escravos e outras coisas mais. Eu vou citar duas: a Guerra do Paraguai, que foi um massacre que o brasileiro fez no Paraguai, mataram crianças lá. E o brasileiro não chegou lá com rosas, chegou lá matando e acabou com aquilo. Eram milhões aqui, a população do Paraguai era de 5 mil pessoas. É até hoje o maior morticínio, é até hoje o segundo maior morticínio do continente americano. Até só hoje. Para Miami, nos Estados Unidos. Só perde para Miami. Perdeu para a Guerra Civil Americana. Massacre de My Lai no Vietnã. Então, isso é uma coisa tenebrosa. Então, essas histórias precisam ser recontadas, reescritas. Porque, senão, o povo vai acreditar nesses predadores. Eu chamo eles de predadores.
que ensinam, ficam ensinando isso na escola. Para mim, são predadores. E essa questão do indigenista, que você falou aí, o indigenista, ele é tido como aquela figura, aquela pessoa que vai lá para a mata, vai lá não sei para onde, vai nas aldeias, vai nas ribeirinhas, lá não sei o quê, estudar os povos originários. Estudar o quê? Eu queria que você me dissesse, o que esse sujeito vai lá estudar? Eu queria fazer, porque assim, a gente, os não indígenas, eles gostam muito de falar, mas eles não gostam muito de ouvir, né? Eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, se você me permite, para todos nós que estamos aqui hoje reunidos. Por favor. O que é ser indígena? O que é indígena para você? Para cada um de vocês aí que estão hoje aqui com a gente, trocando aqui nesse espaço. Olha, quando eu fui para a escola, eu vim da Itália, eu ia fazer 3 anos, tive uma dificuldade muito grande até de inserir no contexto escolar brasileiro, sofri aqui bullying, inclusive, porque eu só falava italiano. E quando eu entrei na escola, eu aprendi, você me perguntou o que é ser indígena, isso? O que me ensinaram foi que era o índio. Que era um índio que vivia lá nas ocas. A Tainá já, se eu não me engano, foi a Tainá que corrigiu isso, é o Uca. Mas olha só, o que eu posso te dizer do que é ser indígena é o que eu aprendi na escola do Brasil. Do Brasil. Lá na Europa, lá na Itália, minha terra, na Alemanha, você não ouve falar em índio. Indígena. Quando eles fazem alguma matéria, alguma coisa, fizeram dizendo nomes agora, eles trataram como índios, porque eles não sabem nem o termo indígena. Eu acho que mas vamos lá, o que é ser indígena? Você fez uma pergunta, eu adorei a resposta da Tainá aí, mas eu quero ouvir a tua. Então, primeira coisa, indígena não é uma palavra nossa, dos povos originários de Abiaiala. Isso. Nem tampouco é um conceito nosso. Os meus ancestrais, Munduruku, eles não têm uma palavra na nossa língua, para se referir a indígena. Não existe. Nós temos 3 palavras que a gente usa para categorizar as pessoas. Uiugu, que é nossa gente, nós, nosso povo. Na verdade, Munduruku é um apelido, é um título conquistado na guerra. Os povos inimigos do nosso, que também são considerados indígenas, em especial os Parintintins, foi que nos apelidaram de Munduruku. Munduruku é formiga de fogo na língua dos parentes. E eles, por causa da nossa organização em combate, por causa da voracidade, nós fomos chamados Munduruku e ostentamos esse nome conquistado na guerra com orgulho. Mas entre nós nos chamamos de Uiugu, nosso povo. Existe o Buré, que é parente, Buré, na verdade. O Buré é meu parente, né? Mas Buré é parente. Quem são parentes? São os aliados, são todos aqueles que nós acolhemos, né? Historicamente, por aliado, viviam em volta das nossas aldeias. E existia Pariwat. Pariwat são os outros, os estrangeiros, os inimigos, o outro. Pariwat era desde os Maué, que são nossos inimigos históricos também, eram, né, costumavam ser rivais históricos. Os Mura também foi um povo que a gente lutou muito no passado. Até o colonizador branco era Pariwat. Os negros que às vezes a gente se enfrentava também nas batalhas eram Pariwat. Mas o negro que era acolhido pelo povo Munduruku era o Buré. O branco que era acolhido pelo povo Munduruku era o Buré.
E o povo Munduruku era um povo muito acolhedor. A gente era tão acolhedor que a nossa tradição de guerra ancestral era que as viúvas e os órfãos dos povos derrotados em guerra, eles não viravam escravos, nós não tínhamos escravos. Eles não eram servos, nós não tínhamos servos. Eles eram acolhidos como membros do povo, eles eram acolhidos como membros do nosso povo, se quisesse. Porque os povos originários sempre foram povos acolhedores. O parente Krenak, que é de um povo da costa, um povo que vivia, porque nós, Munduruku, a gente sempre viveu, a gente é um povo campineiro, a gente sempre viveu na terra firme, no meio do mato. Mas os povos que viviam na costa, eles contam que quando o colonizador chegou, esfarrapado, doente, famérico, eles foram acolhidos pelos nossos parentes na costa, deram comida, deram água, deram remédio. Então, a nossa tradição é uma tradição de acolhimento. Mas hoje, com tanta violência, depois de 500 séculos de violência, nós aprendemos a ser muito desconfiados. Nós aprendemos a ser desconfiados de quem é diferente, de quem é estrangeiro, de quem é paiuate. A gente é muito desconfiado, meus pais, com toda razão que a história nos dá. Então, indígena, pegar mais hoje, o Estado brasileiro reconhece mais de 300 povos diferentes como povos indígenas. Cada povo desse tem uma língua praticamente, são quase 300 línguas também, cada povo tem uma língua, cada povo tem uma cultura, cada povo tem um jeito de estar no mundo, um tecó. Eu gosto de chamar de tecó. Que tecó é estar no mundo, mas é mais do que simplesmente estar. Tecó é o jeito que tu enxerga o mundo e o jeito que tu age no mundo, porque as duas coisas, quem separa é o colonizador. O colonizador que separa teoria da prática, que separa os valores das ações. A gente não, para a gente as coisas estão muito juntas, tudo isso. Isso é tecó. Então, o que acontece para quem juntou toda essa diversidade, apagou toda essa diversidade com um nome só, indígena, foi o colonizador, não fomos nós. E o colonizador ele impõe uma identidade indígena, que é uma identidade indígena extremamente restrita, na minha opinião, restritiva. O objetivo do colonizador sempre foi o de nos exterminar. Quando esse extermínio não é físico, ele é um extermínio simbólico. Ele é o seguinte: para te ser indígena, não basta parecer indígena, não basta ter ancestralidade indígena, você precisa ter nascido em um território delimitado, reconhecido pelo Estado brasileiro. Nós não tínhamos territórios delimitados. 100% do território brasileiro era território originário. Hoje, o colonizador acha que dar 15% do território brasileiro é demais para os indígenas. E quando dá os 15%, né, por aqui? Quando dá, que são os ditos territórios em demarcação, somando tudo, aí tem cálculo que vai dizer que tem 15%. Nós foi 100%. O povo Munduruku, nós não fomos sedentários. A nossa origem era uma origem nômade, nós éramos um povo nômade. A gente não tinha fronteira, não tinha demarcação, não tinha nada disso. A demarcação de território foi uma estratégia para que o colonizador não tomasse tudo. Para não tomar tudo, nós tivemos que lutar por demarcação. Séculos de luta, muito sangue derramado, demarcou. Mas ser indígena, quem disse que ser indígena é nascer dentro daquele território demarcado, ou viver dentro daquele território demarcado, foi o colonizador que pôs isso para nós. Fomos nós que dizer que se tu nasce de uma mãe indígena, mas tem um pai branco, deixa de ser indígena. Se tu nasce de 2 pais indígenas, mas não foi no território reconhecido, e foi batizado, recebeu um nome de branco, não é mais indígena. Se o colonizador te proibiu de falar a língua, e por causa disso você não aprendeu a língua, você não é indígena. Então, criou-se uma identidade. O colonizador ele cria a categoria indígena, nos impõe essa categoria e nos impõe ela como uma categoria que restringe ao máximo o nosso pertencimento. Então, a pergunta vai para vocês dois. Vocês já foram discriminados por ser dos povos originários?
Se vocês foram, como vocês se sentiram? Com certeza, parente. E a gente tem uma... A gente, às vezes, sofre discriminação. Para mim, o que mais me dói é quando negam o pertencimento. É quando dizem assim, mas você é indígena? Com esses cabelos enrolados? Com essa cara de preto? Porque se eu for para o Rio de Janeiro, se eu vou para São Paulo, para Minas Gerais, as pessoas me olham e me reconhecem como indígena. Mas aqui na Amazônia, as pessoas me olham e veem um homem negro. Não veem um indígena. Entendeu? E isso é um problema, porque existe uma história que foi contada para a gente, né, que para mim é uma história com E, de que o povo brasileiro ele foi formado por 3 povos, negro, índio e branco. E isso é um grande papo furado, porque, como eu já expliquei, indígena é muita coisa, negro é muita coisa, não existe um negro. O negro é uma invenção do colonizador. E é o nome errado também, né? Em África tem centenas de povos diferentes, tons de pele diferentes, formas de viver diferentes, culturas, línguas, são incontáveis em África. Os brancos também, você está falando aí, o choque cultural do italiano, que vem mesmo entre os brancos no Brasil, o português, o espanhol, e dentro da Espanha tem os bascos, catalões, né? Tem vários povos dentro da própria Espanha, tem os judeus na Itália, os judeus no Brasil. No mundo inteiro, né? Então, existe toda uma diversidade que é apagada sob essa ficção racial. E aí é pior ainda, porque tenta-se usar a ciência para justificar a raça, dizendo que raça é um conceito que vem da biologia, e que a própria biologia já disse, não existe raça. A espécie humana não tem raça. Nós somos 98% do nosso DNA é semelhante a de um chimpanzé. Entre nós, então, essa diferença é mínima. E aí o que acontece? Mas o IBGE, o Estado brasileiro, ele coloca indígena, negro, pardo, branco e amarelo. Como categoria... Eu tenho horror desse nome, pardo. Pois é. Eu acho isso um absurdo. Como categorias raciais. E aí o que acontece? Só que para te ser indígena, o IBGE, ele cobra lá, tu tem que dizer qual é a tua etnia, se tu fala ou se tu não fala a língua, de que território você veio. Então, para te ser reconhecido como indígena, tu tens que preencher todo um formulário para ser indígena. Mas se você diz que é branco, ou preto, ou pardo, normalmente a aparência é o suficiente e a autodeclaração. Então, o Estado brasileiro, ele mistura alho com bugalho. É mais grave do que a falta de treinamento das pessoas que fazem a pesquisa do IBGE, ou da má vontade do IBGE, ou da falta de organização, porque eu nem culpo, né? Quem trabalha no IBGE é a minha esposa, que tem raízes tupinambás, trabalhou no IBGE para fazer o censo. Eles até têm umas orientações que tu tem que aceitar, eles até tentam, teoricamente, ter umas orientações que tu aceita, que a pessoa declarar, tu não vai entrar no mérito. Mas a verdade é que as relações de trabalho, o IBGE é totalmente precarizadas, o IBGE não assina a carteira de quem faz censo. Quem faz censo recebe por hora trabalhada uma mixaria, tem que passar o dia inteiro andando debaixo do sol, sendo maltratado pelas pessoas que não querem receber, que estão muito desconfiadas, e durante o governo passado era pior ainda, e com razão, o povo puto com o governo, não queria receber o pessoal do censo, não recebem o treinamento da forma como seria necessário, mas é pior do que tudo isso, porque é uma lógica que mistura coisas completamente diferentes. Por exemplo, indígena é raça, indígena é etnia, indígena é cosmovisão de mundo. Mas aí que eu digo, indígena
O indígena é aquele que é o dono da terra, é o povo originário. Aquele que, quando nós chegamos aqui, nós não, né? Disseram que foi Cabral, que é uma outra grande mentira, entendeu? Encontrou quem aqui? Encontrou eu? Encontrou os povos originários da Biayala. Encontrou os povos originários da Biayala. É por isso que eu digo. Só que o problema é que eu digo é o seguinte, por exemplo, se você é filho de uma mãe ou de um pai negro, você é negro. O filho de uma mãe negra é negro. Inclusive, está até na lei. Durante o regime de escravidão colonial no Brasil, quem nascia de mãe escrava era escravo. Então, a identidade preta, ela é uma identidade... Então, escapou de ser branco, é negro. A identidade, né? Isso que era dito. Esse era o dizer. Não, era dito não. Na Europa era assim. Exatamente. Eu te conto agora. Eu já disse que eu cheguei branquinho, aí eu Rio de Janeiro, fui criado aqui, muita praia, e de repente eu mudei de cor. Eu sou moreno para dedéu. Eu fui mudando a cor, né? E adoro a minha cor, né? Eu gosto muito de ser moreno, né? E normalmente eu vou à Itália de 2 em 2 anos, né? Visitar parentes e tal, e com essa questão da pandemia, não voltei mais lá, devo voltar o ano que vem, mas numa dessas idas eu peguei a minha esposa italiana também, queria conhecer os salões lá de Viena, né? Na Áustria, aquilo ali é lindo, uma paixão dela, para mim fazia muita diferença. E eu comprei lá os ingressos, tudo bonitinho, para assistir lá os caras dançarem valsa. Ela pegou, entrou, mostrou a identidade dela, né? Bem alva, né? Bem branca. E quando eu entrei, o cara, segurança ficou olhando para mim, olhou de cima, ele me tirou de cima a baixo. Ele me tirou de cima a baixo, sabe por quê ou por aqui? Por causa da minha cor. Uhum. Porque no conceito lá, a não ser na França, né? O francês, por causa das Guianas e outros lugares mais, o francês, graças a Deus, não é racista. E eu passei por isso. Eu mostrei o meu passaporte para ele e falei com ele, eu sou italiano. Ele ficou, olhou. Você sabe que ele chegou para olhar para o meu olho? Os meus olhos são claros, tá? A câmera não mostra aqui, mas eu tenho um olho bem claro, um azul claro, né? Entendeu? E se eu não tenho a minha identidade ali, mas eu não entro. Eu não entraria. Acredita? É verdade. Mas o seu pai e a sua mãe são italianos, né? Italiano. Pai e mãe italiano. Italiano. Pai e mãe. Meu pai era partidiano. Só pelo bronzeamento mesmo, né? Só pelo bronzeamento mesmo, ele identificou como latino. Não, pelo bronzeamento. Eu vim muito cedo, muito menino para cá. Muita praia, muita coisa. Mas aí tu vê só... do Rio de Janeiro. Tu vê só, o indígena, enquanto a identidade negra ela foi imposta pelo colonizador como uma identidade inclusiva, porque para o colonizador interessava ter o máximo de escravizados possíveis, então quem pudesse ser classificado como escravizado, preto, tivesse esse marcador, para o colonizador era interessante, a identidade indígena ela foi construída e imposta de forma exclusiva, ao ponto de que é o seguinte: se a sua mãe é indígena, arrancada de uma aldeia e casada com um branco, você já não é mais indígena. Filho de mulher indígena não é indígena. E isso foi uma política de Estado. Isso foi uma política de Estado. Aqui no Brasil, aqui em Belém, tem um dos colégios mais tradicionais, que é o Instituto Gentil, um colégio da elite belenense. Ele nasce como uma instituição de educandas, das jovens educandas, uma instituição da Igreja Católica, que servia para quê? Para educar mulheres indígenas que eram tiradas à força da aldeia, meninas indígenas eram tiradas à força, eram educadas em prendas do lar,
E o Estado do Pará pagava o dote delas para se aparecesse qualquer homem branco disposto a casar com elas. O cara recebia. Então, os homens brancos pobres, eles se dispunham a casar com essas mulheres indígenas para receber um dote do Estado. É assim que foi formada a mestiçagem. É nesse nível de violência. E aí o que acontece? Então, foi imposto para a gente uma identidade de negação. Então, colocam o indígena como se indígena fosse simplesmente uma raça. Mas exigem um monte de coisa do indígena. E jogam a maioria dos indígenas na categoria de pardo, que é uma categoria que não te liga a nada. Pardo não tem história, pardo não tem ancestralidade, pardo não tem vínculo com nada, pardo é uma vala comum, um lugar vazio. Então, como não foi suficiente impuserem essa ideia de indígena, eles inventaram agora essa ideia de pardo. Não é nova, né? É outro nome que deveria ser banido do dicionário brasileiro. Por aqui, Munduruku, não é isso? Acertei agora? Isso, por aqui, Munduruku. Ufa! Bom, quem quiser entrar em contato, a gente tem um Instagram, poraqui.mdk, né, por aqui Munduruku, onde a gente divulga a cultura Munduruku e também a discussão sobre os indígenas em contexto urbano e tal, os indígenas em retomada. Tem um perfil no Medium, onde eu escrevo textos sobre filosofia, sobre história indígena, e no Facebook também encontra, por aqui Munduruku, no Facebook, Instagram e no Medium. É isso, muito obrigado. Cuecatu Reté. Nós é que agradecemos.